Olá, boa noite. Boa noite, cadê vocês? Aí, boa noite. Olá, então vamos lá. Primeiro período da turma do Direito da Faculdade Pitágoras. Nós vamos aí conversar um pouquinho neste nosso encontro sobre o mundo romano, direito romano. Seria muita pretensão minha a gente tentar exaurir todo o tema de direito romano num encontro apenas, até porque direito romano é um direito muito vasto, tem um direito histórico muito grande, direito histórico muito belo, é dividido em várias épocas. Se observarmos o contexto histórico dentro do direito romano, há uma participação muito grande ou uma influência muito grande em vários ramos do direito. No nosso ordenamento jurídico, por exemplo, há a influência direta desde o Código Civil de 1916, aquele código lá atrás, saudosa memória, até a Constituição nossa de 88, nós temos aí a influência marcante do direito romano. Nós vamos mais à frente ver alguns pontos a partir das Institutas de Gaio, né, mais conhecidas atualmente como Institutas de Justiniano. Nós vamos entender o porquê dessa alteração de nome, que possui, que há uma influência direta em vários conceitos, e muitos conceitos que hoje nós vemos no nosso ordenamento jurídico foram estabelecidos lá atrás, lá no direito romano. Então vamos lá. Dentro do nosso direito romano, nós vamos lembrar aí das fontes do direito consuetudinário, dos costumes, do direito que ainda não era positivado, ou seja, o direito que ainda não tinha esse formato de leis, de códigos assim. E o direito romano traz para a gente essa lição da nova formatação, né? E isso influencia no nosso direito positivo, no âmbito do legislativo, né? na formulação e no compêndio das leis. Tá? Temos aqui inúmeras ideias, experiências a partir do direito romano que, como eu disse, né, são balizas hoje no nosso contexto jurídico. Perfeito? Então vamos lá. Temos aí que o direito romano, né, é um complexo de normas vigentes em Roma desde a sua fundação, né, a lendária fundação de Roma. Tem um vídeo que nós colocamos, salvo engano, na pré-aula, que fala um pouquinho daquela formação mística, né, de Roma, né, uma loba e os dois irmãos Rômulo e Remo. Depois vocês assistam lá, se vocês não assistiram, assistam, porque faz parte da história do desenvolvimento do nosso contexto aí de Roma, certo? E temos aqui, né, que até a codificação de Justiniano. Justiniano, um grande imperador no âmbito romano, e que dá uma nova roupagem, ou vamos dizer, a partir da decadência romana, ele ressurge, né, num quarto período ou no terceiro período, como diz alguns doutrinadores ou historiadores, trazendo novamente Roma, né, dentro do contexto desse cenário de literatura, de código, política e jurídico, no âmbito jurídico. Ele traz para a gente uma nova roupagem, né, traz uma novidade, e quem faz isso foi Justiniano, beleza? Então, seguindo, nós temos aqui três épocas, né, ou alguns períodos, como dizem alguns historiadores, né, três épocas do direito romano, ou três períodos do direito romano. Alguns historiadores dizem que, além da arcaica, a clássica e a pós-clássica, existe uma quarta, chamada a era, né, o período ou a época justiniana. Há também doutrinadores que entendem, e historiadores que entendem que a era justiniana está mais vinculada à pós-clássica, né? Então não há uma certa diferença, uma diferenciação nesses períodos, mas nós vamos partir desses três momentos, dessas três épocas, e lá no final a gente coloca como um período à parte, né, de Justiniano, só para a gente fazer algumas abordagens mais específicas ou direcionadas.
tá bom? Vamos caminhando. Então, dentro desse contexto da era arcaica, a gente pode dividir nesses dois períodos, certo? No período nacionalista, não é? E esse outro período, no período universalista. Aí nós temos aí de quando a quando, 753 a.C. a 242 a.C., né? E depois de 242 a.C. a 133 a.C. O primeiro período, o período nacionalista da era arcaica, assim nós podemos dividi-la, né? É que nesse período, a grande característica é que nós tínhamos o ius civilis, né? Ou o direito aplicava exclusivamente às relações entre os romanos. Não havia aplicação nenhuma diante dos nacionalistas, certo? Então, dentro da era arcaica, nós temos a nacionalista, né, e a universalista. Observando que a nacionalista, você vê a aplicação direta do direito do ius civilis, do direito civil, especificamente abrangendo as relações entre os romanos, afastando, portanto, qualquer relação dos romanos, né, do cidadão romano com os estrangeiros. Já na segunda, né, por sua vez, caracteriza-se por uma criação dos magistrados e dos pretores, vamos dizer assim, nós vamos ver mais na frente, em que estabelecia o contato, né, ou a resolução dos problemas entre os peregrinos e os cidadãos romanos. Na verdade, essa era, e se você observar o tempo, né, na qual se firma, nós temos aí de 242 a 130 a.C., foi um período que houve uma grande dominação do Império Romano e que você vai lembrar da história do período da Pax Romana. Pax Romana. Né? Dentro da Pax Romana, foi um período em que não houve turbulência no contexto mundial, vamos dizer assim, né? O Império Romano ele dominou de tal forma que as fronteiras foram alargadas, houve uma criação muito grande de estradas, e então esse contato com os estrangeiros deveria ser o que também assistido pelo Estado romano. Então havia nesse contexto a necessidade de regulamentar as relações entre os romanos e os estrangeiros, já que o Império Romano ele alcança grande parte, vamos dizer assim, da Europa, não é? Então, por isso, nós vemos nesse contexto aí da era arcaica essa subdivisão de época do período universalista. Beleza? Dentro da era arcaica, deixa eu ver aqui, dentro da era arcaica, isso mesmo, nós tínhamos também o direito, a moral e a religião, né? Essas três situações em que os juristas, né, eles se confundiam ali como uma espécie de sacerdotes e tal, e acabavam tendo uma vinculação com a religião. Então, o direito, a moral e a religião andavam juntos nesse contexto, partindo do princípio também que o direito, nessa época, era um direito dos costumes, né? E a moralidade era imposta ali como direito, a moralidade e a religião, a moralidade, né, como um dos princípios que dominavam, né, as relações entre os cidadãos e os estrangeiros. Dentro da era arcaica, nós vamos encontrar a Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas, que nada mais é, né, que a fonte de todo o direito, né? Segundo o latim, Fomines Omnis Public Privatig Iuris. Pessoal, é o seguinte, quando nós temos a Lei das 12 Tábuas e a fonte, sendo ela a fonte de todo o direito, ela traz para a gente a seguinte ideia, que
Quando, lá atrás, naquele período universalista, né, em que ao encontro do cidadão romano com os peregrinos, os bárbaros, né, vamos dizer assim, né, as pessoas que não eram no contexto de Roma, houve a necessidade de estabelecer regras. Você vai lembrar do povo plebeu e que havia também o que? Uma necessidade deles estarem o que? Inseridos dentro das relações jurídicas. Então, as leis das 12 tábuas, elas foram publicadas por volta do século V a.C., botei a mão na frente da câmera, né? Do século V a.C., e ela traz para a gente o que? Que foi uma exigência desses outros povos, dos plebeus, né? Em razão de ter uma segurança jurídica, ou seja, antigamente o direito era a partir dos costumes. Não havia o que? Vamos dizer aqui, né? Vamos pegar aqui. Não havia a codificação, certo? Dentro do direito romano. Perfeito? Então, a lei das 12 tábuas, ela serviu para instituir regras. E aí nós temos dois princípios, atualmente princípios basilares do nosso ordenamento jurídico brasileiro, que aí são resquícios, né, lá do direito romano. O princípio da publicidade, que quer dizer o quê? Publicidade, aquilo que deve ser feito é aquilo que está escrito. Além do princípio da legalidade, ele deve publicizar os seus atos, publicizar os seus normativos, para, a partir de então, poder o quê? Cumpri-los e exigir do cidadão, no caso também aqui dos povos que estavam sendo afetados, atingidos, o seu devido cumprimento. E o outro princípio, que é o princípio da segurança jurídica, que quer dizer o seguinte, olha, aquilo que não está escrito não vale. Então, dava a todo cidadão, todo peregrino, todo aquele que era atingido pelo Império Romano, que ele sabia o que poderia acontecer diante das relações jurídicas, diante das relações comerciais, diante das relações estabelecidas como sociedade, a partir da publicidade e da segurança jurídica. Então, dentro desse período arcaico, nós temos aí dois grandes princípios a partir da lei das 12 tábuas, que é a fonte de todo direito, que ela passa então a publicizar ou dar publicidade aos atos do dirigente, né, do gestor, vamos dizer assim, ou atualmente, né, do gestor, do administrador. Dentro da era clássica, né, nós temos aqui a conquista do poder pelos romanos em todo o Mediterrâneo, exigiu uma evolução equivalente do campo do direito também. Foi aqui que o gênio romano atuou de uma maneira peculiar para a nossa mentalidade. Veja bem, como eu disse anteriormente, né, na Pax Romana, ou seja, na expansão das fronteiras, houve a necessidade de uma evolução também dentro do campo do direito. E foi nesse período que o direito romano ele encontra o seu apogeu. E nesse período, né, de 130 a 230, 130 a.C. e 230 depois de Cristo, veja o período que nós pegamos, né? No período cristão ali, né? Um período bem marcante, né? Contexto religioso bem marcante. Aí você vai lembrar, né, do imperador romano, você vai lembrar lá do contexto bíblico, até no período de Jesus, né, em que havia a dominação romana, não é? Quando alguns falam, né, a Bíblia mesmo cita lá, né, que quando Jesus nasceu, Herodes pensou que havia alguém que ia tomar o seu trono, mas não era o trono físico, né, ele estava falando de um outro trono. Então era o Império Romano sobre a dominação naquele contexto ali, certo? Então esse período coincide com a época do maior poder político dos romanos. Se a gente acompanhar
os textos bíblicos, por exemplo, nós vamos entender perfeitamente isso. Quando o apóstolo Paulo, né, ele escreve, muitas das vezes até preso pelo Império Romano, então há a citação clara, né? Então, nesse período em que há o grande domínio dos romanos, os romanos, eles historicamente, eles destroem Cartago, e aí, né, tem o que? A grande dominação do Mediterrâneo. Ele tem a grande dominação daquele contexto político, geográfico, e aí existe a grande expansão. Então, não houve só a expansão dentro do contexto geográfico, mas há expansão também dentro do contexto político, jurídico. Dentro do contexto da era clássica, nós podemos destacar esses três senhores, vamos dizer assim, né? Ou esses três institutos, ou essas três classes, né? Dos magistrados, dos pretores e dos jurisconsultos, né? Os jurisconsultos. Mais interessante para a gente aqui seria os jurisconsultos, porque tem aplicação mais direta no nosso direito e eu vou te mostrar lá na frente. Então, veja bem, dentro desse período clássico, né, e vamos lá, dentro dessa classe dos magistrados e os pretores, né, eles não revogaram a lei das 12 tábuas, mas eles aplicaram o normativo, dando assim soluções para suprir algumas lacunas que existiam naquela legislação. Como nós já conversamos anteriormente, o direito ele se evolui a partir de fatos sociais. Então, a evolução social dentro do contexto de Roma, que foi uma evolução muito grande, até mesmo abarcando um contexto geográfico muito grande, houve seriamente o que? A necessidade de uma revolução, não seria a palavra mais correta, mas de uma nova interpretação, de uma constante modificação dentro do direito romano. E quem estava ali? Nós tínhamos os magistrados, os pretores. Falando dos pretores, eles não julgavam. Eles apenas exerciam a função de ouvir as partes, né, como se fosse um primeiro juiz, né? Ele ouvia as partes, dava o direcionamento, e aí em seguida viria um outro juiz que faria o quê? Daria o quê? Aplicaria o direito, daria a decisão, certo? Dentro dos jurisconsultos, e aqui é que eu queria fazer ênfase, né? Os jurisconsultos, dentro dessa evolução, a atividade dessa terceira classe, dos jurisconsultos, eles, na verdade, eles foram juristas ou cientistas do direito com grande saber político e filosófico, a partir de uma influência intelectual dos gregos, que aplicavam a partir de pareceres, de consultas, tudo isso de forma grátis, gratuita, né? A partir de pareceres, um direcionamento sobre as causas. Então, os jurisconsultos, eles eram consultados até mesmo antes dos julgamentos, para que durante a decisão pudesse ter o quê? Um parecer de um jurisconsulto. E dentro dessa classe, existia um camarada muito famoso, ou três, né? Eu vou citar um desde já, Gaio, né? Que escreveu inúmeras, né? institutas, decisões, pareceres, que nortearam o direito romano. Então, os jurisconsultos, eles fizeram parte do contexto do direito romano e trazem para a gente atualmente decisões como se fossem precedentes para a aplicação do direito atual.
Então, quando alguém fala o seguinte, foi utilizada uma jurisprudência, ou seja, jurisprudência é um compêndio ou há uma compilação de várias decisões no mesmo sentido, a respeito do mesmo caso, no mesmo norte, de um tribunal, de um juiz, né? Dando ali um direcionamento a respeito da causa. Então, os jurisconsultos, a história do direito romano traz para a gente hoje, dentro assim, do nosso contexto, a jurisprudência. Tá? Nós temos a era pós-clássica, né? Que, segundo, né, nós temos que surge as concepções de leigos em direito ou de práticos e professores com deficiente formação profissional. Pessoal, é o seguinte, o período pós-clássico foi o período do Império em que se passou mais dificuldade, foi o período de decadência, né? Decadência do Império Romano. E nesse período, né, como característica, né, foi o período de decadência, os novos imperadores eles não conseguiram, né, enfim, dar mais força à ciência do direito, passando então a apenas copiar aquilo que os grandes jurisconsultos clássicos, né, Gaio, por exemplo, foi um deles, fizeram no passado. Então, como não teve nenhuma inovação, eles partiram dos precedentes para, para poderem julgar e gerir, né, o governo, o império naquele momento, a partir dos precedentes, certo? Então, a jurisprudência, nesse caso, ele foi significativa, mas não tiveram nenhuma inovação. Mas veja bem, o período pós-clássico ele surge para a gente a partir do advento do cristianismo. E nessa ordem, por que não houve inovação? Por que foi um período de decadência dentro do Império Romano? E por que não houve grande contribuição? Por quê? Houve uma perda do poderio romano em razão do advento do cristianismo. O advento do cristianismo trouxe uma nova postura para o Império Romano e para todos aqueles cidadãos, e para todo o povo, judeu, gentio, enfim, o grego, o romano, as pessoas que viviam, né, no contexto de Roma, porque o cristianismo pregava o quê? Ele começou a pregar a igualdade. O cristianismo começou a pregar o quê? Livre-arbítrio. Começou a trazer novos conceitos dentro do direito romano. E assim criou o quê? Uma certa desordem. E até mesmo uma certa desordem para os juristas, que diante dessa nova roupagem que surge social, alguns juristas até se perdem em alguns conceitos que, segundo eles, conceitos básicos. Por exemplo, diferença entre posse e propriedade. Né? Há alguns exemplos na doutrina, na literatura, em que juristas da época não sabiam, né, mais discernir conceitualmente o que seria posse e propriedade. E hoje a gente sabe, né, conceitualmente que há uma diferença muito grande entre posse e propriedade. Houve a substituição do antigo formato dos livros, que eram em rolos, né, os antigos papiros e tal, pelos novos formatos em páginas, ou os codex. Bacana, mas qual o problema disso aí? O problema é que na transcrição, né, dos papiros, dos rolos para um novo contexto de lei, em formato de código, de codex, em páginas, houve uma perda significativa de conceitos a partir das transcrições. Então, os escribas, né, não houve uma cópia tão fidedigna como se esperava. Sem falar que, no quarto momento aqui, houve um intervencionismo muito grande, ou cada vez maior, do Império sobre a população. E aqui a gente tem que caracterizar o seguinte, diante da decadência pós-clássica, houve uma atuação muito forte do Império, justamente até mesmo para cobrar impostos. Né? Então, foi um dos pontos aí que contribuiu para a decadência
do povo ou do Império Romano, certo? Seguindo, o período justiniano, nós temos aqui uma comissão de juristas, né, que ele institui a partir do ano 530. Na verdade, ele começa a reinar como imperador, né, 1500, em 527, morre em 565. Percebam que 530 depois de Cristo, certo? Isso aí já é depois da era cristã, né? Depois da era cristã. Então, ele institui uma comissão de juristas que tinha como finalidade o quê? Resgatar a tradição histórica do direito romano. Então, o que Justiniano fez? Olha, nós estamos num período de decadência, nós precisamos resgatar aquilo que um dia nós já tivemos como grande, no nosso apogeu. Então, ele vai lá na era clássica. E a partir de então, ele começa aqui, ó, nas Institutas de Gaius, ou de Gaio, né? Ele começa aí a criar uma série de documentos com o intuito de documentar o seu império, o seu período, né? Então, quando desse resgate, nós temos aqui, como é que é isso? Quando desse resgate, nós temos o digesto ou as pandectas, né, que foi uma composição de mais de 50 livros, que compilava trechos, né, de grandes jurisconsultos. As instituições, né, de Gaio, que, juntamente com outros dois, Upinianos e Papinianos, Paupinianos e Gaios, foram os três maiores jurisconsultos. Então, ele resgatou as instituições de Gaio e, logo em seguida, o que ele fez? Ele deu uma nova roupagem a essas instituições de Gaio, trazendo agora um novo nome. Ele traz para a gente aqui, ó, Institutas de Justiniano. Tá vendo aqui? Institutas de Justiniano. Então, quem faz, na verdade, quem tem todo o trabalho de escrever é Gaio. Mas quem leva a fama, vamos dizer assim, que formata, que coloca através de um código e tal, é Justiniano. Então ele substitui as institutas de Gaio por institutas de Justiniano. E por fim, ele cria o Corpus Iuris Civilis, né? O corpo de direito civil, né? Que aí tem o Código de Justiniano, o composto de gesto, as institutas, o Codex, né? Que são as leis, né? Que foram transcritas, e as novelae, né? Que seriam as nova lei, ou que hoje a gente entende pelas novelas, ou seja, as histórias, as novas leis que ao longo do tempo foram sido criadas. Então veja que nós temos, no contexto do período Justiniano, ele faz um resgate de tudo aquilo que havia se perdido ou ficado para trás. Então Justiniano é um camarada que é marcado dentro do direito romano por organizar ou compilar toda a história. Perfeito? Vou mostrar aqui para vocês, colegas, o seguinte. A partir desse livro aqui, ó, Direito Romano, que são as Institutas de Justiniano, né, ou as Institutas de Gaio, vamos dizer assim, traz para a gente aqui vários princípios lá do direito romano que são aplicados hoje no nosso direito civil, penal brasileiro, né, até mesmo na nossa Constituição. Então vamos lá? Eu fiz alguns recortes só para a gente conversar um pouquinho. Olha lá. No capítulo 1 da Instituta diz o seguinte, olha, temos aqui o texto em latim, certo? E a tradução. A justiça é a vontade firme e permanente que atribui a cada um o seu direito. Então, a justiça relacionada com o direito. A justiça relacionada com o direito. Não sei quantos estiveram na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, quando
eu coloquei diante dos senhores, diante dos colegas, a diferença entre justiça e o princípio da igualdade e o direito. Lembra? Então, a justiça ela vai além da igualdade para atribuir um direito, certo? Segundo, a jurisprudência, jurisprudentia, né, em latim, né? Ou seria, a jurisprudência é o conhecimento das coisas divinas e humanas, a ciência do justo e do injusto. Quem é que aplicava a jurisprudência? Lembra aí, os jurisconsultos, que eram quem? Sábios que tinham grande sabedoria a partir de conceitos filosóficos a partir da Grécia. Então, eram pessoas que detinham grande conhecimento, e aí, atribuindo, né? Conhecimento a partir das coisas divinas e humanas. Divinas a partir do conhecimento que somente ele poderia dizer, mas, por ser humano, aplicado no contexto à sociedade. Terceiro, né? Nós temos aqui the iuris scriptio ob non scriptio, ou seja, o nosso direito é escrito ou não escrito. O nosso direito, ele é código, ele é positivado, ao mesmo tempo, ele não é escrito, que é o que? A partir dos costumes, que é o direito consuetudinário. E nós temos alguns autores que falam sobre o direito consuetudinário, né? E há no nosso direito os costumes como fonte do direito. Os costumes são é uma fonte do direito do nosso ordenamento jurídico. Perfeito? Seguindo, nós temos aqui, ó, de constitutionibus princípios, né? Ou seja, assim, tudo que o imperador resolveu por sua epístola, ou por sua carta, ou por sua ordem, ou que, tomando conhecimento, decretou ou preceituou por um edito, é considerado lei. Estas são as chamadas constituições, entre parênteses, imperiais. Só abrindo aqui um parênteses, né? Esse capítulo 11 das Institutas, ele vai ser muito importante para a gente lá quando estudarmos o absolutismo e depois o iluminismo. Os estados absolutistas, quando os monarcas, né, eles se intitulavam o próprio Deus. E nesse caso aqui, ó, o imperador resolveu, ou seja, está resolvido. Aquilo que ele resolveu é considerado uma lei. Então isso aqui a gente vai ver lá nos estados absolutistas. Principalmente França, Alemanha, né, nos estados ali na Europa. Seguindo, da liberdade ou a liberdade. Né? A liberdade, da qual deriva a denominação livres, é a faculdade natural daquele a quem é dado fazer o que deseja, a não ser o impedido pela força ou pelo direito. Veja que a liberdade é tudo, com a exceção aqui, ó. A exceção de ser impedido, a não ser impedido pela força ou pelo direito. Então, nós temos a liberdade como regra, ou seja, a faculdade natural do ser humano é a liberdade. E temos aqui a exceção, que é o que? Quando ele está limitado, né, da liberdade. Nós vimos um pouquinho no artigo 5º da Constituição Federal sobre a inviolabilidade da vida e da liberdade. Mas há o quê? Algumas exceções. Perfeito? O plebiscito, olha o plebiscito que interessante. O plebiscito é o que a plebe constituía por proposta de um magistrado plebeu como o tribuno. Plebiscito, nós temos aqui na nossa Constituição Federal, ó, nossa Constituição Federal, artigo 14. Artigo 14. Olha só. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante, inciso 1º, plebiscito. Plebiscito. Então, plebiscito aqui, ó, faz parte da soberania popular.
Ou seja, o povo escolhe a partir de uma ordem e o povo escolhe, certo? Nós vamos estudar isso mais à frente no direito constitucional e eu creio que temos também algo sobre, lá na introdução ao estudo de direito, sobre plebiscito, referendo, né, as formas de manifestação popular. Seguindo, acabou? Acabou. Então, olha aqui, seguindo essa ordem do direito romano, as institutas de Justiniano ou institutas de Gaio, né, é algo que nos marca e que nos traz alguns resquícios, né, ou alguma parte que nos influencia diretamente no nosso direito. Temos lá no portal uma partezinha lá na unidade 4, na seção 4 da unidade 1, aprimorando conhecimentos. Eu acho que são 3 questõezinhas, depois dê uma olhadinha lá. Não interfere nas nossas atividades avaliativas e na nossa avaliação, mas dê uma olhada lá para a atividade de fixação. É importante vocês darem uma olhada, uma lida e façam, né, para aí fixarem o aprendizado. Lógico, fruto da pesquisa, fruto da leitura e vamos em frente, tá bom? Um abraço para o primeiro ano do Pitágoras. Segue aí nosso bate-papo sobre o mundo romano, o direito romano. Como eu disse, né? Seria muita pretensão minha exaurir o tema, né? Mas, como forma de estudo, bate-papo, direcionamento, segue essa videoaula aí para a gente conversar um pouquinho mais a seguir. Tá bom? Grande abraço, boa noite a todos, até mais.